noite para a Cris Serra para perguntar se este ano ela vai aparecer, né? Porque o ano passado estava de férias, não estava, Cris? Não te vi lá. Boa noite. Eu não fui, eu não lembro exatamente. Eu acho que eu estava de licença para escrever meu livro, Roberta. Exatamente. O caso Braskem e outras histórias. Cris Serra, registra aí, ó. 19 que coisa boa. e 20. Queremos te ver ao vivo, eu e nossa comunidade toda. Viu? Mas eu não vou estar esse ano também, não. Poxa, Cris. Ainda não será dessa vez. Não será dessa vez. Mas tudo bem, gente. Vamos lá, porque a Autoridade Mundial em Crises Alimentares, que é ligada à ONU, anunciou hoje que a faixa de Gaza está em situação de fome generalizada. O relatório aponta que mais de 500 mil pessoas enfrentam risco de fome, miséria e morte. Há meses, a Organização das Nações Unidas ela vem denunciando, Israel por limitar o acesso à ajuda humanitária na região. Netanyahu nega a informação e disse que o relatório é falso e distorcido. Cris, quer dizer que as imagens que a gente vê das pessoas na fila para pegar comida, morrendo, sendo bombardeadas, é inteligência artificial, então, né? Não condiz com a realidade. Eu acho que o Netanyahu pensa isso, Roberta, ou pelo menos é o que ele diz, para tentar tentar enganar as pessoas. É impossível enganar o mundo inteiro diante do que a gente está vendo em Gaza, e só há uma coisa a ser feita nesse momento. O mundo inteiro, todos os países e todos os organismos internacionais que ainda têm alguma funcionalidade, que ainda não entraram em colapso total, a gente vê hoje no mundo uma espécie de colapso do multilateralismo, mas, enfim, ainda é possível reunir países diante desse genocídio que a gente assiste todos os dias, cada dia mais alcançando uma escala e um patamar que nós, como humanidade, não podemos aceitar. Só há uma coisa a fazer nesse momento: cessar fogo imediato, entrada de ajuda humanitária maciça na faixa de Gaza, para tentar conter o que já é uma catástrofe humanitária da qual nós iremos nos envergonhar por muito tempo pela nossa incapacidade de deter esse genocídio em curso. Então, uma coisa só a fazer, e todos os países que têm algum poder sobre Israel, alguma influência, seja por meio de sanções, seja por meio de alguma questão econômica, só há uma coisa a fazer, que não são palavras, não é esperar a Assembleia Geral da ONU e reconhecer o Estado da Palestina, que está se desintegrando a olhos vistos, Só há uma coisa a fazer: cessar fogo imediato e entrada maciça de ajuda humanitária. Ô, Cris, essa sensação é muito real, né? A gente está... hoje eu via no El País, assim, um editorial dizendo: será que a humanidade vai deixar passar isso e ninguém vai parar Israel? Parece que não, né, Cris? Parece que ninguém vai parar Israel. Parece que não, Chico, é exatamente isso, sabe? Ao contrário, a crise humanitária só aumenta em escala, em intensidade, em atrocidades, As imagens que a gente vê de crianças desnutridas, esqueléticas, como a gente viu quando o mundo descobriu os campos de concentração da Alemanha, dos nazistas, e como a gente viu algumas décadas atrás, durante uma fome, uma crise de fome na África, algumas décadas atrás. Pelo menos no meu tempo de vida, são essas duas referências que eu tenho. De tempo de vida, eu já estava ligada nos acontecimentos do mundo na época da crise na África, e no caso da Alemanha, porque a gente estuda história e sabe o que aconteceu. É o que a gente está vendo agora em Gaza. Essa mesma organização que a Roberta apontou, ela fala que são milhares de crianças que podem morrer nos próximos dias por fome e subnutrição. Ou seja, esse é um trauma que vai se perpetuar ainda por muito tempo, não só pela quantidade de gente morrendo de fome ou pelos ataques, pelos bombardeios, mas porque também as crianças que sobreviverem ou as pessoas que sobreviverem a essa fome
planejada como instrumento de guerra e de morte, elas vão ter sequelas por gerações. Por gerações. Então, o cessar-fogo e a entrada imediata de alimentos é só para estancar uma crise que já saiu de controle. Mas esses traumas e as sequelas a gente vai ver e viver por gerações. E, Cris, boa noite para você. Numa semana, essa informação que a ONU divulga, numa semana em que Israel reconhece pela primeira vez que 86% das vítimas da ação militar que está em curso em Gaza são civis. Olha, para Israel reconhecer que 86% das vítimas são civis, é porque provavelmente passa dos 90% de vítimas civis. E só completando, Cris, o raciocínio que você traz, que eu acho importantíssimo, que é quem pode parar Israel. As Nações Unidas estava pegando aqui o dado, 11 missões de estabilização e manutenção da paz nesse momento. São tropas que as Nações Unidas reúnem de vários países que são signatários dos tratados internacionais que a ONU publicou ao longo desses quase 70 anos. Na República Democrática do Congo tem uma operação, no Saara Ocidental tem uma operação, República Centro-Africana, Sudão do Sul, Líbano, Síria, Chipre, Kosovo e Sérvia, Índia e Paquistão. Ou seja, nesse momento, essas são as missões que a ONU financia, mobiliza e organiza para garantir a paz e evitar massacres e genocídios. A pergunta que fica é por que não há uma missão como essa em Gaza nesse momento para impedir que Israel siga assassinando impunemente, seja pela fome, seja pelas bombas, seja pelas metralhadoras, cidadãos e cidadãs civis em Gaza. Exatamente, essa é a pergunta que fica, né? Porque essa relação que você traz mostra o seguinte: quando querem se mobilizar, tem recursos para isso. Então, a questão lá da invasão na faixa de Gaza é uma questão política, claro, né? É como se o mundo estivesse rendido diante de Israel. Israel, claro, e seu principal aliado, os Estados Unidos, né? Na verdade, a dificuldade, me parece, dos países agirem, né, é por causa dessa aliança indissolúvel Israel-Estados Unidos. E aí fica a pergunta também, até quando a gente vai assistir a esse morticínio, a esse genocídio? É uma coisa indecente, ultrajante para a humanidade. Cris, quero trazer um outro assunto, porque faltam apenas 80 dias para a COP30, né? Só que diante da crise de hospedagem em Belém, apenas 47 dos 196 países participantes confirmaram presença. Hoje, representantes do governo e da ONU se reuniram para discutir a crise. O Brasil rejeitou a proposta de subsidiar a hospedagem para países menos desenvolvidos. No começo do mês, o presidente da COP, o André Correia do Lago, admitiu o problema de hospedagem e disse que os preços estavam em torno de 10 vezes acima do normal. Tá bastante caro ir para a COP, hein, Cris? Roberta, tá caro, tá difícil, de fato. Existe uma crise que o governo, a presidência da COP e o governo brasileiro, obviamente, tentam administrar. Existe um foco de tensão, que é o preço da hospedagem. O diplomata encarregado dessa questão logística e de hospedagem, Walter Correia, que estava na coletiva, que foi concedida hoje, logo após a reunião do André Correia do Lago com os países, ele estava também na reunião, ele disse o seguinte: há um problema muito concreto, é que todo mundo que vai para a COP quer uma fórmula de hospedagem que não existe para todo mundo, que é o seguinte: hospedagem cobrando uma diária em torno de $100, que seja quarto individual e que seja perto do evento, do local do evento. Essa fórmula não existe, ele foi muito claro a respeito disso. Ou seja, as formas de hospedagem em Belém com essas características são limitadas, de fato, né? A gente viu aí o número que você trouxe, cerca de 25% dos países esperados que já confirmaram a sua hospedagem. A secretária, ex-ministra Miriam Belchior, que está também engajada nesse processo, ela disse: todos querem participar, mas só confirmaram até agora esses 25%, né? Que são formas de hospedagem diferentes, alternativas, próprias de uma cidade que tem a característica da Amazônia, que tem seus limites, que tem seus problemas. Então, também quem vem para a COP precisa entender isso. Bom, para resumir, existe sim
esse foco de tensão. Os países cobram do governo brasileiro e da presidência da COP uma atitude mais enérgica, essa palavra sou eu que estou usando, enfim, mas cobram uma intervenção, que o governo brasileiro faça uma intervenção nos preços dos hotéis. A Miriam Belchior foi muito clara. Nós temos limites para intervenção, né? Nós somos uma democracia e não podemos simplesmente sair por aí fazendo intervenção econômica em determinados setores da economia brasileira. Os hotéis são um desses setores. Ou seja, há um impasse, né? O que o André Corrêa do Lago trouxe, então, como informação nessa coletiva hoje? Que foi formada uma força-tarefa constituída por vários ministérios, por vários órgãos. Essa força-tarefa terá, entre suas missões, talvez a mais prioritária, dar uma assistência a 72 países, segundo ele, classificados como são os países insulares e são países mais pobres, né? E que precisam dessa ajuda. Aí aquilo que você mencionou, a ONU pede que o Brasil subsidie essa hospedagem, o Brasil diz que não tem condições. Enfim, é um problemaço, mas há um esforço, de fato, da presidência da COP e agora por meio dessa força-tarefa de tentar encontrar soluções num curto período de tempo. São apenas 80 dias. Lembrando que, além de resolver o hotel, tem a questão das passagens aéreas. A pessoa só vai comprar a passagem aérea dela se ela tiver certeza de que ela tem onde ficar. Então, nós temos, sim, um problema bastante sério, eu diria, e ainda, eu diria que ainda vamos ter alguns sobressaltos e fortes emoções até a gente saber, de fato, quantos países virão para a COP de Belém. Roberta, só um comentário de um minutinho, sei que nosso tempo está no limite já, mas, Cris, para que todo mundo entenda, a ONU realizou as últimas 3 COPs em países autoritários, nos Emirados Árabes Unidos, no Azerbaijão e no Egito. Isso represou uma demanda de participação social que agora vai se desaguar num país democrático que é o Brasil. Se a ONU não tivesse feito 3 COPs que cercearam a participação da sociedade civil, talvez não houvesse essa demanda tão enorme de participação como existe agora na COP de Belém do Pará. Então é ela que, antes de cobrar o Brasil para tomar atitudes, da próxima vez, escolha melhor as sedes das suas conferências do clima antes de levar para países que vão fazer lobby do petróleo, do gás ou da mineração, como aconteceu nesses últimos 3 eventos aí que eu acompanhei. E, Juliano, só completando também muito rápido, o governo brasileiro disse, não, nós não temos como subsidiar a hospedagem de outros países, mas você, ONU, aumente o valor da diária que você paga para esses países menos desenvolvidos, com menos dinheiro. Ou seja, a ONU, a gente sabe, é uma grande organização, tem dinheiro, pois que administre bem também e se integre a esse esforço para que a gente tenha uma COP representativa. Tá certo, Cris Serra. Obrigada e um ótimo final de semana para você. Um beijo, querida. Para você também, Roberta, Chico, Juliano e todo mundo que está aqui com a gente. Beijo, tchau. querida. Deixa eu dar uma olhadinha na nossa enquete aqui, que a pergunta é a seguinte: você acha que Bolsonaro foge do Brasil antes do julgamento? 44% acham que ele vai tentar, mas não vai conseguir, não. Meu voto passou em primeiro lugar. 44%. Cara, virou a virada do tenta, mas não consegue. E sim, 40% sim, Chico. E eu fiquei aqui solitária. Não, só 15% estão comigo. Eu tava ali no quarentão. Você tá no quarentão. Perdemos por pouco. Perdemos por pouco. Interessante a gente sentir essa. E alguma notícia das 20h34 ou ainda nada, né? Ainda Não tem que ficar até as 20h34 hoje aqui, ao vivo? Tem que ficar. Cara, vamos estar ali no metrô. É só ligar que eu volto pra cá com o maior prazer. 34, né? 20h34 é o prazo que ele tem para entregar e a gente vai ficar esperando a resposta. Em caso de... Tem que ler, né? Tem que ler a resposta. Tem que ler. Em caso de prisão, eu volto correndo. Vai varar É só chamar. aqui o plantão do ICL nessa sexta-feira, dia 22 de agosto. O fato é que estamos de olho, né? Vamos aguardar aí, porque, de acordo com o Lindbergh, daqui até o julgamento, nós teremos aí um período, digamos assim... Deixa eu ver o melhor adjetivo aqui para essa semana que antecede o julgamento. Alta expectativa. Tem expectativa, um período ali que devem pipocar, né, manifestações antidemocráticas, talvez no Congresso, sempre vem aquele talvez inferno, no Brasil, enfim, a gente tem que ficar de olho, né?
Falta pouco, mas Falta ainda muito pouco. precisamos Segura de aí. 10 dias aí Segura. pro início do julgamento. É isso, gente. Sextou. Chico libera. Jurubeba provisória, né? Provisório. Guarde outra garrafa. Preventiva. Jurubeba preventiva. Até 2034, guarde outro engarrafamento para depois. Talvez já tome no final de semana mesmo, né? Pode ser, pode ser. E eu vou Depois mandar do um dia abraço 10. aqui, sexta-feira é o dia que eu mando os meus beijos e abraços. Boa, garoto. Eu estive em Sorocaba hoje, no Instituto Federal. Um abraço para o professor Denilson, diretor do Instituto, que nos recebeu super bem lá. Para a Mônica, professora da UFSCar também, que está nos acompanhando ao vivo aqui. E para toda a nossa comunidade CL. Aproveitem o fim de semana. É isso aí. Boa, beijo, garoto. Leandro. Beijo, Chico. Beijo, querida. Beijo, comunidade. Obrigada pela sua companhia. Hasta la Valeu. vista. Ele é um dos maiores intelectuais do mundo e escreveu o livro que é a referência em todo canto para as pessoas entenderem como as democracias morrem. A gente está falando de Daniel Ziblatt, um professor, um acadêmico, um escritor demandado no mundo inteiro para palestras, reuniões, aulas e que vai estar com a gente com exclusividade no ICL no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, para nos dar exatamente essa aula. Como as democracias morrem. Não existe um momento mais importante da nossa história para a gente assistir a essa aula. Vai ser gratuita e online. Então vocês não podem perder essa oportunidade. Chame seus amigos e amigas para participar também. E vamos aprender com Daniel Ziblatt como as democracias morrem para poder manter a nossa bem-vivinda.